Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa terceira aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, Boa graça noite, e paz. Boa noite, graças a Deus. Hoje é a nossa terceira aula e hoje nós estaremos trabalhando aqui sobre algumas partes da escatologia que eu diria que são muito interessantes, muito importantes. Hoje nós não pegaremos o nosso livro-texto, né, o livro-texto do nosso querido Gruden, Wayne Gruden. Nós voltaremos para ele, né, no capítulo 56 e 57, que é o juízo final, castigo eterno, novo céu e nova terra, assim como os outros capítulos que eu passei para vocês, 41, 42, 43, e o 39 e o 40, depois. Mas hoje eu quero fazer uma síntese com vocês e vou utilizar aqui como um caminho o livro do Pentecostes, né? De Pentecostes. E a gente vai utilizar ele um pouco, e eu não só utilizarei ele, mas eu também utilizarei o material do Laurence, Plano Divino através dos séculos, aquele mapa, que é baseado num livro dele, né? Eu estarei fazendo aqui um suprassumo daquele livro, e a gente vai estar trabalhando aqui alguns pontos. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a interpretação das profecias. Depois eu quero falar também um pouco sobre essa leitura das eras, ou dispensações, ou alianças. Quero tocar também no assunto sobre as 70 semanas de Daniel. Quero fazer um corte. E, por último, a gente vai ir ali para as 7 cartas do Apocalipse. Então, hoje essa vai ser a nossa temática. Tá bom, meus irmãos? Já oramos, né, como é o nosso costume. As nossas aulas estão sendo gravadas para abençoar vocês. Essas aulas servirão também como apoio aos alunos em AD. E gravamos para abençoar o maior número de pessoas, tá bom? Então, vamos lá? Hoje eu vou falar sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então, vamos ler aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 2, a primeira carta, que é a carta de Éfeso, né? Vamos ler aqui Apocalipse 2, e logo na sequência a gente já vai para o material. Apocalipse capítulo 2. Quem quiser, por gentileza, leia para nós Apocalipse 2. A gente vai falar hoje um pouco, né, sobre as 7 cartas. Quero trazer aqui também um material que eu estive fazendo uma breve pesquisa aqui no Gemini, né? Quero até dar um caminho para vocês, como utilizar as inteligências artificiais. É claro que, irmãos, não só como as inteligências artificiais até o momento, mas também o Google, a gente tem que saber utilizar, a gente tem que saber filtrar, porque tem muita informação e nem por isso toda informação é boa. Aliás, eu diria muita coisa, né, que a gente acessa ali na página de busca do Google, eu diria, carece de uma leitura mais aprofundada, tá bom? Existem o Google Acadêmico, que seria a parte mais voltada mesmo à academia, ao estudo, que eu indico para vocês. E agora a inteligência artificial, né? Temos várias IAs, e eu fiz umas consultas hoje aqui pelo Gemini, eu achei muito interessante, e a maneira em que ele resumiu, mas como vocês sabem, a inteligência artificial está sendo alimentada, e ela é útil agora, mas ela pode ser perigosa amanhã, né? Por quê? Porque se ela for alimentada com viés errado, com uma ideia distorcida, ela vai nos trazer a informação distorcida. De uma forma inicial assim, eu achei até interessante, então eu até criei aqui um materialzinho baseado com ela para a gente poder seguir aqui como um material de apoio, tá bom? Então, um irmão ou uma irmã, leia para nós aqui Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, por favor. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Do 1 ao 7. Isso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem à sua destra
as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ótimo, obrigado, Tomé. Pedi para o nosso irmão ler aqui esse material, porque no mapa, que é o mapa, o plano divino através dos séculos, do nosso irmão Laurens, ele trata aqui, esse é um material, irmãos, especificamente dispensacionalista. Ele trata das dispensações, né? Então, hoje nós estaremos trabalhando aqui tanto no aliancismo quanto no dispensacionalismo. E, como eu disse, ele trabalha aqui, eu não sei se vocês notaram nas últimas aulas, aparece aqui essa parte em amarelo, que seriam as 7 cartas do Apocalipse. Podem ver. Jesus, né? Aqui seria um quadro de Jesus, né? Pode ver que aqui ele está entre os 7 candeeiros, ele segura nas suas mãos as 7 estrelas, e aí começa aqui cada uma das cartas, cada uma das igrejas. Eu não sei se vocês já ouviram, mas segundo essa teoria dispensacionalista, ela vai dizer o seguinte, que cada uma dessas igrejas é uma era. Já ouviram falar sobre isso? É uma leitura bem interessante. Hoje a gente vai falar bastante do aliancismo e do dispensacionalismo, então a gente vai voltar depois para trabalhar um pouco sobre essa interpretação, tá bom? Então, mas só fiz questão de ler, porque essa interpretação ela é muito curiosa, ela é interessante, não estou dizendo que ela seja a mais fidedigna, tá bom? Mas é interessante. Eu gostaria de ler um outro texto bíblico agora, meus irmãos, com vocês. Mateus, capítulo de número 2, Tomé. Leia para mim, Mateus 2. Eu quero também ler aqui, hoje a gente vai utilizar também o texto de Mateus, e eu quero fazer aqui uma leitura de Mateus 2, que é aquele texto bem conhecido, logo nos primeiros versículos, né? Aqui, até o versículo de número... até o versículo de número 10, tá bom? Leia para mim, Mateus 2, do 1 ao 10. Hoje a gente vai fazer um apanhado aqui, meus irmãos, sobre essa questão da profecia, tá bom? Porque a gente vai ver uma correlação muito curiosa com esse texto de Mateus 2, e desse contexto de Mateus 2, com aquilo que nós chamamos de as 70 semanas de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, eu quero hoje também comentar um pouco sobre essa questão com vocês. Leia para mim, Mateus 2, do 1 ao 10, Tomé, por gentileza. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam eles:
em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiririam com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto, quando no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Ótimo, até aqui. Eu fiz questão de pedir para ler esse texto, porque, como eu mencionei para vocês, no material que nós estaremos também avaliando hoje, quando falarmos sobre as 70 semanas de Daniel, esse episódio vai ser muito curioso também, tá bom? Hoje, nós estaremos estudando um pouco essas duas linhas, essas duas correntes, que é a corrente do aliancismo e do dispensacionalismo, para a gente poder aprender aqui e extrair algumas coisas. Agora, olha só que curioso, irmãos. Nas próximas aulas, eu também quero poder traçar, assim, algumas outras interpretações e outras escolas com vocês. Por exemplo, talvez vocês já ouviram falar que o livro tanto do Apocalipse, ele tem que ser lido e interpretado como um livro alegórico, e que cada trombeta, que cada castigo, né, cada taça, cada selo, representa a mesma coisa. Ou seja, é o mesmo castigo que virá sobre a terra, só que sendo apresentado de outra forma. Assim como também a tribulação. Ao mesmo tempo que a gente lê Apocalipse, nesse contexto de alegorização, dando a ideia de que se trata do mesmo assunto, não são outros assuntos. Então, percebam, a gente não vai aqui fechar, né, tudo, a gente vai deixar aberto, e só para eu iniciar esse momento aqui, até mesmo se baseando no texto que acabamos de ver, o episódio aqui, que a gente acabou de ver, dos magos, olha só que interessante, irmãos. Esses magos, como vocês sabem, eles eram astrólogos, eles saíram ali da região da Babilônia, era uma escolta grande, possivelmente eles não eram magos, né, como hoje achamos, eles eram sátrapas, eles eram cientistas, possivelmente era uma escolta de muitos, não, e com 3 líderes. Por que eu estou falando tudo isso? E o tempo em que eles veem aquela estrela, e até eles chegam em Jerusalém, seguindo aquela estrela, levou aproximadamente 2 anos, por isso que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E mais um detalhe, segundo alguns estudos, o que eles viram foi um misto de algo físico no espaço e também algo espiritual, porque essa estrela, quando eles chegam ali na região de Jerusalém, logo depois eles notam também essa estrela os conduzindo até a casa onde Jesus estava. Agora, olha que curioso. Segundo alguns especialistas, há relatos na história da humanidade que durante esses dias houve uma supernova no espaço. Que houve, sim, uma manifestação diferente no espaço de uma supernova. O que é uma supernova, irmãos? É aquele momento em que os céus eles têm uma manifestação de uma estrela ou de uma explosão de uma estrela que fica durante alguns dias aquilo no espaço e é notado. Então, segundo alguns especialistas, e aí há alguns documentos históricos que relatam que durante exatamente o nascimento de Jesus aconteceu literalmente isso na história da humanidade. É registrado por vários povos e várias culturas. Só o que eu disse há pouco, que é um misto de acontecimento físico, mas também é um misto de acontecimento espiritual,
Porque a gente nota aqui que eles chegam lá em Jerusalém e depois, ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, quando diz aqui no versículo 10. Dá uma ideia de que houve alguma coisa, como também relata no 9, ó, tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. Esse acontecimento aqui do versículo 9 em diante, a gente denota que foi algo mais espiritual, aonde essa comitiva contemplou. Então, o que eu queria dizer agora aqui com isso, né? E por que eu estou fazendo esse comentário e não quero me ater muito a ele? Eu quero voltar para o tema do Apocalipse. Porque no tema do Apocalipse, acontece uma coisa que nós chamamos que é as 70 semanas de Daniel. E quando estavam os judeus aqui chegando na 69ª semana de Daniel, segundo a conta dos judeus e do rabinato, em Israel e em Jerusalém estava tendo uma comoção muito grande, porque eles, segundo a conta dos judeus, eles sabiam que as 70 semanas de Daniel estariam se cumprindo por aqueles dias. E aí acontece essa questão da supernova, acontece de repente, vir uma comitiva do Oriente, acontece, depois dessa comitiva, ter informações com Herodes, depois saberem da profecia, vão até Belém, a estrela novamente se apresenta para eles, por isso que aqui eu digo que aqui já faço uma leitura de algo mais espiritual, e aí eles se encontram com o Messias, com o bebê menino, com Deus menino, né? E ali adoram a Jesus, prestigiam o rei dos judeus, são advertidos por Deus para não voltar e não contar a Herodes, vão embora por outro caminho. Herodes vai e pratica todo aquele mal contra aquelas crianças. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Havia uma expectativa apocalíptica de que as 70 semanas de Daniel estaria se cumprindo. E por isso também podem ver que Herodes, o Grande, assim conhecido, ele faz uma repaginada no templo, aquele mesmo templo que Esdras, juntamente com Zorobabel, com Samuel, com Josué, reedificaram. Depois Neemias veio ali a reedificar as muralhas. Aquele templo ele foi repaginado agora por Herodes, recebendo um grande glamour, voltando praticamente ao tamanho que era o Templo de Salomão, ou até mais. Então, o que foi essa repaginada? O que acontecia entre os judeus nesse momento? Era porque estava chegando, sim, próximo das 70 semanas. Então, percebam, um acontecimento marca a história, né? E por que eu estou falando dessas 70 semanas? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão, e a gente vai ver que, de fato, as 70 semanas, em partes, se cumpriu o que eles aguardavam. Por quê? Eles aguardavam as 70 semanas. E qual era o grande advento das 70 semanas? O nascimento do rei. O rei veio, mas a 70ª semana ela não se cumpriu, ou seja, ele vem da 69ª semana. Então, percebam o contexto apocalíptico, que também os nossos irmãos do passado estavam vivendo. E por que eu estou falando isso, irmãos, e estou dando essa ênfase aqui? Percebam que uma profecia, muitas vezes, e aqui eu estou trazendo já a tônica das 70 semanas, ela tem um cumprimento parcial, ou seja, abre-se um parênteses, né? Não é que se cumpriu as 70 semanas. Até a 69ª semana se cumpriu. A 70ª semana, ela está em pausa, que está durando uma pausa em uma interrupção em um intervalo já de 2000 anos. Cada semana tem 7 anos. Como? Cada semana tem 7 anos.
Isso, é assim como, Júnior, olha que curioso. Lembra os castigos do povo de Israel no Egito? Foram 40 anos. Podem ver que o texto sagrado vai mostrar que o castigo se tornou de 40 anos porque foi a peregrinação daqueles espias de 40 dias. Para cada dia se tornou um ano. Aqui também são semanas de anos. São 70 semanas de Daniel que viraram, ao invés de literalmente semanas, um dia por vez, cada dia virou um ano. Podem ver que, segundo essa leitura, é onde entra, se encaixa a 70ª semana, que seria esse período aqui, que a gente trabalhou um pouco já nas últimas aulas, que seria os 7 anos da tribulação. Então, pastor Rai, qual é a 70ª e última semana? Segundo essa leitura, seria essa daqui. É os últimos 7 anos que estão retratados, né, nesse mapa, com 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Percebam, irmãos, como as profecias elas precisam de um certo cuidado para que a gente possa interpretá-las, para que a gente possa examiná-las, e mesmo assim a gente não pode ser taxativo. Por quê? Lembra que eu mencionei há pouco? Os judeus estavam vivendo aqui, aguardando o cumprimento das 70 semanas, para virem, então, a consumação de todas as coisas. E perceba, Jesus nasce na 69ª, ele morre na 69ª, vamos assim dizer. Ele nasce próximo à 69ª, mas ele morre, ou seja, ele praticamente para aqui na 69ª. E aqui nós estamos no intervalo de 2000 anos, numa pausa. Por isso que essa leitura ela é muito interessante. E assim como as 70 semanas é um mistério para nós, tudo que se trata das profecias se torna muito misterioso, muito enigmático. Então a gente vai aprendendo, a gente vai avaliando, a gente vai orando e deixando o Senhor, que é o Senhor da história, realmente concretizar isso entre nós. Nós não taxamos, será assim. Por isso que nas minhas primeiras aulas eu falei que essa leitura, que é uma leitura mais dispensacionalista, é uma leitura que pintou os quadros, ela tem a sua utilidade, sim, mas ela perde a sua utilidade quando a gente literalmente diz que assim será. Ora, se o texto bíblico não disse que assim será, quem somos nós para dizer isso? Então, nós devemos ler da seguinte forma: é uma avaliação, é uma pressuposição, deduzimos que deve ser assim. E aí a gente vai trabalhando e aguardando o agir de Deus na história, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, mas eu quis fazer essas leituras aqui, porque a gente já vai voltar, né? Então, eu vou primeiro falar um pouco da questão, como eu mencionei há pouco, das interpretações das profecias. Depois a gente vai, então, para essa questão das eras, dispensação, aliança, 70 semanas de Daniel, e aí a gente volta para as 7 cartas do Apocalipse, tá bom? Tudo bem até aqui? Hoje, né, a gente vai fazer um pouco desse exercício, só para mudar um pouco aqui a aula, a dinâmica. Por essa teoria, então, cumpriu 69 semanas, né? Falta mais uma, né? Pela Isso. teoria. Exatamente, Júnior. Por essa teoria, seria mais ou menos essa leitura, né? Que, de fato, nós estamos, né, já na 69ª, e falta essa última. Agora, supondo que essa teoria, Júnior, também não seja real, tudo bem. Então, como nós deveríamos ler essa teoria? Nós deveríamos ler essa teoria na perspectiva de que, assim como o Apocalipse e muitas profecias do Apocalipse são alegóricas, ou seja, ela tem um sentido, ela vai ter um acontecimento, mas nós não sabemos como, nem quando, nem de que qualquer forma, a gente poderia fazer também uma interpretação alegórica das 70 semanas. Porque se nós formos usar literalmente em números, ela já venceu. Porque se eram 70 semanas
de anos, já deu a quantidade de anos. Logo, então, ela não se cumpriu. Então, o problema de ser fatalista é esse. Então, quando nós vamos para a literalidade da profecia, nós construímos, nós chegamos a... Deixa eu até melhorar aqui o mapa, aqui, só para vocês terem uma ideia. A gente vai voltar já já, mas quando a gente vai para a literalidade, Júnior e irmãos, é como se fosse aqui, quando essa profecia das 70 semanas começa, ela começa aqui com Zorobabel, começa aqui no regresso do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. Quando eles começam aqui e que eles constroem o templo, é nesse episódio. Então, ela vai se desenvolvendo cada semana. Então, o que os judeus fizeram? Os judeus tiveram uma auto-perspectiva, porque na somatória deles, aqui já estava nas últimas semanas. E era uma das explicações também do porquê, pode ver, nós temos o que nesse período que foi chegando, vocês que já fizeram aqui, introdução ao Antigo Testamento, a gente tem a revolta dos Macabeus. Lembra? Que o templo ele tinha sido helenizado. Nós temos a figura de Antíoco Epifânio, que faz um sacrifício de um porco no altar, ou seja, uma blasfêmia. Aí temos a revolta dos Macabeus, ou seja, houve um regresso à adoração ao Deus de Israel, houve aquele declínio com a helenização, os próprios judeus foram se afastando do verdadeiro culto a Deus, mas aí depois os próprios Macabeus, na história do livro dos Macabeus, e aí onde entra, né, a história do livro de Macabeus tão importante, houve o que? Esse regresso, inclusive com Seleucidas. Essa família restaura ali o quê? O zelo à casa de Deus. E aí vem toda essa história, e tudo isso, querendo ou não, historicamente, foi o quê? Também uma maneira em que eles foram, eu diria, se aproximando desse episódio das 60 e poucas semanas até as 69 semanas. Restauração de Jerusalém, né? Exato. E aí vem Herodes como uma figura política debaixo do governo romano, sabendo que Herodes ele era misto, ele não era um judeu samaritano, né? Praticamente, né? Ele tinha ali os parentescos não com os samaritanos, mas salvo engano com os edonitas, né? Então a família herodiana não era uma família judaica pura. Então, mas percebam que a atitude de Herodes não era uma atitude apenas de um líder político. Ele queria também ser um líder religioso. Podem ver que a maneira em que ele recebe os magos foi frustrante para ele, porque ele não queria disputar o trono do reinado entre os judeus com outro bebê recém-nascido. Tanto é que ele manda matar, né? O infanticídio que ele pratica. Olha que interessante. Então, Herodes, mesmo ele não sendo de uma linhagem judaica, de uma linhagem real, mas ele se autodenominava. Então, ele prepara o templo também para a sua coroação. É isso que nós deduzimos, né? Diga, Júnior. Esse Herodes é o grande? É o grande. Restaura o templo nesse período? Exatamente, é o grande, Júnior. Okay. Então, olha só, é um cenário muito interessante. E pode ver que nesse cenário, a restauração do culto não estava apenas, olha que interessante, em Jerusalém. A restauração do culto estava entre todos os judeus e até mesmo nos prosélitos espalhados aonde? Espalhados onde eles estavam. Esses magos que vêm do Oriente, percebam que eles seguem uma estrela. O que nós deduzimos é que entre eles havia uma profecia de que quando acontecesse um sinal dos céus, o rei nasceria. Aí eu pergunto para vocês, olha como é complexo, irmãos. Aonde está essa profecia de seguir a estrela no Velho Testamento? Vamos lá, alguém já pesquisou isso? Alguém já viu algo desse tipo? Pastor, Abraão não, né? Igual Abraão? Não, eu pelo menos não lembro, né? Qual que seria que você está falando com Abraão?
Não, porque nas vezes que Deus falava com Abraão, ele sempre falava sobre as estrelas, né? Sim. É. Não, na realidade, Diego, eu fiz essa Eu acho pergunta. que não tem, não, né? Isso, é exato. Eu fiz essa pergunta como uma pergunta de retórica de propósito. Porque assim como o tanque de Betesda, percebam, irmãos, o tanque de Betesda, que João registra, quando o Senhor faz aquele milagre, ele não diz que ali era uma prática pagã. Ele não nega o fato. E aonde está no Velho Testamento que Deus mandou construir um tanque com tantos portais e que lá viria um anjo esporádico e que curaria as pessoas? Aonde está isso no Velho Testamento? Tem alguma passagem? Não tem. E se tivesse um texto, ou eu deduzo, agora são deduções minhas, tá, irmãos? Eu deduzo que Deus fez alguma coisa no meio deles e autenticou ou usou alguém, ou quem sabe um profeta, ou realizou um milagre e depois replicou o milagre e ali ficou um fato. Podem ver que quando Jesus vai ao tanque, Jesus não diz para o paralítico de 38 anos que ele está falando besteira. Jesus valida que aquilo era um fato real, ou seja, era uma intervenção de Deus na história. Lembra que quando nós estudamos sobre profecias, nós falamos que, quando falamos sobre pneumatologia, o dom, a Bíblia é a grande profecia de Deus para todos os tempos de todas as gerações. Mas Deus, ele pode levantar um profeta que deixe uma mensagem a alguém para aquela geração, para aquele povo, para aquele contexto. Então, o que eu deduzo? Que o tanque de Betesda foi algo assim, ou algo profético, ou um acontecimento divino, que Deus marcou a história daquele povo, mas não quis registrar essa história como uma revelação para todos os povos em todas as gerações. Ali é um sinal, ali é um fato. E quando o próprio escritor do Novo Testamento registra, ele não está dizendo, olha, isso daqui era um conto, era uma tradição judaica, era uma tolice. Não. Ele fala como um milagre, de fato. E Jesus demonstra que ele é aquele maior do que o tanque. Assim como Jesus é maior do que o sábado e muito maior do que o templo. Agora, voltando aos magos e voltando à estrela, qual é a ideia que fica? A ideia que fica é que, enquanto o povo de Deus estava lá na Babilônia e depois veio o Império Medo-Persa e eles se espalharam ali, de alguma forma Deus falou com eles sobre esse advento, sobre esse fenômeno de que um dia, quando houvesse um sinal dos céus, haveria o nascimento do rei dos judeus, porque aquela comitiva sai. E por que nós avaliamos que era uma grande comitiva? Porque, meus irmãos, se fossem somente 3 pessoas, eles teriam sido saqueados. Eles estavam levando ouro, incenso e mirra. Então, quando você ia numa grande comitiva, você ia com seguranças, você ia com guardas, você ia com cortejo, e podem ver que ali era não só uma comitiva, mas era praticamente uma romaria, aquilo que nós temos como romaria, como uma peregrinação, né? Então, percebam, e nessa peregrinação deles em busca, então qual é a dedução? Que havia uma profecia, havia um entendimento entre os astrólogos, entre os judeus, os rabinos lá da Babilônia, de que quando acontecesse esse fenômeno era o dia do nascimento. E podem ver que ele segue, e o texto de Mateus registra isso, ou seja, o evangelista Levi, chamado depois de Mateus, apóstolo, ele registra que os magos seguiram uma estrela. Não dão uma explicação científica, e os magos chegam até a casa onde estava Jesus. Podem ver, Jesus nasce numa manjedoura, mas depois ele fica numa casa em Jerusalém, durante esse período. Então percebam que aqui, mais uma vez, se une 2 coisas. Uma profecia temporal, que foi utilizada só para aquele povo, e para esse registro. E Deus não fez questão de explicar muita coisa. Por quê? Não me pergunte. Se Deus não falou, entendemos que é porque era o necessário para nós. Mas nas entrelinhas nós chegamos a essas deduções e algumas outras. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque é muito curioso que esse acontecimento se dá ali por volta das 60 e poucas semanas. Não foi a profecia de Balaão?
Então, Aí, Números 24, 17. não, Fala sobre a estrela do céu de Jacó. então, pode ser, Júnior, pode ser. Mas, assim, você concorda que eles estão seguindo uma estrela durante um período longo? E quando o Herodes conversa com eles e recebe mais informações, por que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo? Então, a ideia que dá é que eles saíram, olha que curioso, eles saíram ou 2 anos antes do nascimento de Jesus, ou, de fato, Jesus já estava ali em Jerusalém ainda durante esses 2 anos. Ou seja, a peregrinação deles, seguindo essa estrela, essa supernova, esse sinal no céu, durou muito tempo e não foi uma coisa do dia para a noite. Foi uma peregrinação longa. Mas perceba, tudo isso é especulação nossa aqui, e eu só estou unindo tudo isso ao nosso diálogo para mostrar como é difícil a leitura de uma profecia. Qual profecia a gente está tendo dificuldade aqui? As 70 semanas de Daniel. Percebam que trabalhar sobre uma profecia, ora na literalidade, ela se torna muito complexa. E aonde tem o lado lindo e da literalidade aqui? As 70 semanas, vamos aqui imaginar, as 69 semanas, tá, meus irmãos? As 69 semanas, se partirmos do pressuposto da literalidade, elas se cumprem em Jesus, como o maior advento de todos. Mas a 70ª semana, por isso que abre esse parênteses da Era da Graça. Então, perceba que aqui há uma interpretação literal, a gente tem que aplicar com a graça, abrindo um parênteses, para depois uni-la de novo, ali os últimos 7 anos, que seriam os 7 anos de tribulação, para a gente cumprir a leitura na literalidade. Então, olha como é complicado, como é complexo quando a gente vai fazer uma interpretação de uma profecia. Não é tão fácil. Porque algumas coisas a gente só vai saber depois que aconteceu. Vamos lá, meus irmãos. O que o Rabinato pensava nesses períodos das 60 semanas, quando falava sobre o nascimento da Virgem? Eles achavam que o bebê, o menino, não era físico. O menino era quem? Era a própria nação de Israel. Eles não achavam que uma virgem conceberia. Percebam que a interpretação dos judeus naqueles dias não era da literalidade de que uma virgem ficaria grávida, mas era de que esse menino era quem? O próprio Israel. Assim como Deus teve um filho com Abraão, que era o filho da promessa, que é Israel, a nação de Israel representaria esse menino. Mas, para a surpresa dos judeus, veio, de fato, o próprio Deus que se torna menino. Olha só que interessante. Então, percebam que quando a gente só vai saber quando aconteceu, quando Deus levanta João Batista, olha, ele virá, ele está chegando, eu vim preparar o caminho. Outra profecia também que a gente entende a complexidade entre a literalidade e a parte alegórica. Quando a Bíblia falava sobre Elias, que antes que Jesus viesse, Elias precisaria vir. Vamos fazer 2 leituras ali. Ora, se Elias precisasse vir, então aquele Elias que foi arrebatado precisava voltar. E quando João Batista veio, depois Jesus valida, dizendo que essa profecia se cumpriu, porque João Batista era o Elias. Ou seja, a literalidade não estava na pessoa, a literalidade estava o quê? Na unção do profeta. Percebam a complexidade. Então, houve uma alegorização na pessoa e houve uma literalidade na unção de Deus sobre o profeta. Caráter, né? Oi? O caráter de Elias. Exato, o caráter e a unção, né? Então, perceba como é complexo. Mas podem ver que para nós ficou claro, porque Jesus valida. Jesus disse que João Batista era o Elias. Ponto final. E aí Jesus ainda ensina que não é a reencarnação de Elias, que ali ele veio no espírito
e na autoridade do profeta Elias. Ou seja, o cumprimento da profecia se cumpriu. Sim. A literalidade da parte espiritual se cumpriu, porque ele veio na unção e no poder. Então, o que era literal? Era a unção e o poder. E o que não era literal era a pessoa. No caso, a profecia usou a figura de linguagem do profeta, que quando a gente interpreta, a gente usa a alegorização, porque João Batista era João Batista e Elias era Elias. Sim. E podem ver que os milagres que Elias faz, João Batista não faz nenhum milagre, mas ele é também aquele que é a voz do deserto, proferida por Isaías. Percebam que João Batista é maravilhoso. Na vida dele se cumpre duas profecias, de que ele seria o Elias, como está lá em Malaquias. Caráter, né? Sim, é caráter e a unção. Porque ele não fez nenhum milagre como o Elias. Eu acho que é mais no caráter mesmo. Sim, é porque Jesus vai falar, Júnior, que é na unção e no poder. Mas tudo bem, mas eu não vejo o poder de João Batista. Eu Então, vejo a figura mais de caráter mesmo, de firmeza, de se impor, de ser corajoso. Então, mas perceba, Júnior, vou tentar explicar para você e para os irmãos. Olha só, quando eu falei que ele recebeu essa unção, mas percebam que o Espírito Santo ele vai realizar como quer na vida de cada um. O Espírito Santo disse que Eliseu receberia o dobro do espírito de Elias. Por isso que ele faz o dobro de milagres. Pode ver que se Elias fez 7 milagres de um certo gênero, Eliseu vai fazer o dobro. Elias ressuscitou um morto, Eliseu ressuscitou 2 mortos. Quando ele fala agora que a profecia que João Batista viria, que Elias teria que vir, e Jesus valida dizendo que foi na unção e no poder, e agora João Batista pode ver que ele é esse profeta, que também restaura o povo. Ele não faz o milagre, porque o texto no Novo Testamento vai mostrar qual é o maior milagre que João Batista faz. Converter o coração. Essa é o grande milagre. E a gente sabe que quem converte o coração é quem? É o Espírito Santo. Ou seja, ele foi boca de Deus, preparando o terreno, ou seja, convertendo os corações pelo poder de Deus, preparando o terreno para a vinda de Cristo. Então, mas até entendo até aí, mas eu entendo que João Batista, eu digo no caráter ainda, eu mantenho essa posição, por quê? Porque o Espírito Santo estava em Jesus, unicamente em Jesus. sim, sim, mas quando eu digo assim como profeta, né, Júnior? Pode ver. Eu estou citando as palavras de Jesus, quando ele fala que João Batista veio no poder e na unção de Elias. Então, quando ele fala que este é o Elias que haveria de vir. Então, pode ver que Jesus, ele consolida a profecia. E como eu dizia, e sobre João Batista, só para a gente, né, não fugir muito do assunto e voltar, também tinha a profecia de Isaías, da voz que clama no deserto, que prepara para o Senhor o caminho. Ou seja, então percebam que João Batista foi o cumprimento dessas duas profecias. Então, por que eu usei aqui João Batista? Eu usei João Batista para mostrar que muitas vezes uma profecia ela tem alguns aspectos que são literais e outros aspectos que são alegóricos. Como eles vão se construir é muito difícil. A gente só sabe quando aconteceu. E é por isso que esse estudo é maravilhoso. Está entendendo? Porque a gente está estudando aqui a teoria da dispensação, a gente vai falar muito sobre o aliancismo, e eu gosto mais do aliancismo, mas eu entendo muito que a dispensação é muito interessante, mas como tudo isso vai acontecer, é um mistério, a gente não sabe. Por isso que pintar um quadro é perigoso, tá bom? Beleza? Para a gente não se focar tanto, agora deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aqui, olha só. Opa, peraí. Aqui, ó, eu quero que vocês olhem essa página agora. Aqui. Aqui. Onde está? Aqui, ó. No livro do nosso irmão David Pentecostes, eu só vou fazer irmãos, não vamos ter o tempo hábil, tá? Então fica a sugestão dos irmãos comprarem
e lerem. Então, eu vou fazer a síntese desses capítulos agora. A primeira parte aqui fala sobre o quê? O que nós estamos comentando agora, a interpretação de uma profecia. Falando sobre a interpretação de uma profecia, que matéria que nós nos lembramos, irmãos? Hermenêutica. Hermenêutica. Então, os irmãos que ainda não fizeram hermenêutica, não tenham muita pressa para querer entender tudo, até porque vocês não fizeram hermenêutica, mas lembrando um pouco aqui do material que nós estudamos, tanto do Nelson, quanto do Lund, quanto do Berkoff, né, do Louis Berkoff, e tantos outros materiais, como a própria hermenêutica, a espiral hermenêutica, e tantos outros materiais que nós trabalhamos. Então, eu queria só rapidamente O aqui... João Batista está no escopo da interpretação, da hermenêutica. João Batista está na hermenêutica, Júnior. Você entende? João Batista, e aqui, olha só, olha que mesclado interessante, né? A gente está fazendo uma leitura, uma interpretação hermenêutica de uma profecia, ora é literal e ora ela é alegórica. Então, só reprisando um pouco aqui as regras, né, irmãos? Qual que é a regra mesmo áurea da hermenêutica, irmãos? Que a Bíblia... Interpreta a própria Bíblia? Parabéns, Beatriz. É isso aí, filha. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A regra áurea. E a primeira regra, né? Nós precisamos o quê? Lembra daquela construção bem objetiva que eu passei aqui em várias vezes para vocês? Tudo começa com... Entender a palavra? Palavras, no seu sentido usual e comum. Palavras, a primeira regra. Palavras, no seu sentido usual e comum, ou seja, João Batista é João Batista, Elias é Elias. A unção é unção. É profeta, ou seja, palavras usual e comum. Primeira regra. Segunda regra. Aí, essas palavras agora serem entendidas em que forma? Vamos lá? Frases? Nas frases, exatamente. Ou seja, essas palavras, elas estão num contexto, ou melhor, elas estão numa frase. Então, percebam, a gente falou aqui das 70 semanas de Daniel. Então, num primeiro momento, qual é a nossa ideia? E é por isso que esse livro, e eu disse para vocês desde o primeiro dia de aula que eu gostei muito dele, porque ele vai ter um cuidado, o quê? De explicar a interpretação de uma profecia. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, tenha cuidado. Uma profecia pode ser literal, mas nessa profecia que é literal, também pode ter o quê? Pode ter alegorias. Ela pode se cumprir em tempos distintos. Lembram daquela profecia de Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos, dar visão aos cegos, né, curar os enfermos. Essa profecia foi lida por Jesus em Lucas 4, lembram disso? Quando ele entra na sinagoga? E Jesus, ele lê ali até certo ponto, e ele para. Ele para ali no ano aceitável do Senhor. E ele não lê as próximas palavras. Jesus, então, ele estava dizendo ali naquela profecia, eu estou cumprindo Isaías 61. No entanto, essa profecia ela tem dois tempos. Ela vem anunciar a graça e depois ela vem anunciar o castigo, ou seja, então entre a graça de Deus e o castigo há uma separação muito grande. Então é muito interessante quando a gente faz essa leitura, porque a gente começa a entender melhor a profecia de Isaías 61. Isaías 61 cumpriu-se no nascimento de Jesus, que vamos colocar, ou melhor, no início do ano do ministério de Jesus, que foi no ano 30, e essa profecia de Isaías 61 vai se cumprir quando? Nos finais dos tempos. Ou seja, peraí, pastor, então, que loucura. Então, Isaías 61, vamos por aqui em cima, Isaías 61,
ele começou a ser cumprido no ministério de Jesus, quando ele inicia assim, o ano aceitável do Senhor, aí parou. E o dia da vingança do nosso Deus vai se cumprir aqui nos finais dos tempos. As próprias palavras de Jesus remetem a essa ideia. Então, percebam como é interessante essa questão da leitura de uma profecia. É a mesma profecia, mas que estará sendo cumprida em 2 momentos. Iniciou no ministério de Jesus, parou em algum momento, e vai voltar no dia de juízo. Quando será? Já faz 2000 anos. Ou seja, Isaías 61 começou lá no ano 30 e vai parar nos finais dos tempos. Está dando para entender? Então, por isso que aqui a interpretação profética, ela precisa dessas considerações. E lembra da terceira regra? Nós precisamos ler o texto com auxílio do seu contexto. Ou seja, nós estamos lendo aqui, fazendo uma menção nós estamos fazendo uma menção das 70 semanas de Daniel, que está ali no caso, né, 70 semanas de Daniel, está ali no caso, dentro de que contexto, meus irmãos? Dentro do contexto das profecias. Então, o livro de Daniel ele tem que ser lido dentro dessa terceira regra. Não só dentro da terceira regra, porque é o texto com o contexto. E qual era a quarta regra, meus irmãos? Lembra? O desígnio e o propósito do livro. Ou seja, o livro de Daniel ele tem literalidade, porque ele está na Babilônia, ele está ali com Nabucodonosor, ele passa pelos 70 anos na Babilônia, depois ele vai até o Império Medo-Persa, tem literalidade, mas também tem profecias e tem alegorizações. As 70 semanas de Daniel é uma questão que deixa aberto. Então, percebam, aqui nesse livro ele já vai dar essa ideia, irmãos. E é por isso que eu falei que eu queria citar, né? E a quinta e última regra são os textos, lembram? Os textos paralelos. Então, hoje, perceba, ao falar sobre as 70 semanas de Daniel, não tem como nós não falarmos, por exemplo, sobre o episódio que eu mencionei há pouco com vocês, que é o nascimento de Jesus. Não tem como mencionar nos finais dos tempos, que Apocalipse menciona. Então, em tese, quando a gente faz uma avaliação crítica, a ideia da dispensação, ela é interessante, ela preenche uma lacuna. Então, era isso. Então, percebam, aqui, depois leiam esses capítulos, tá bom, meus irmãos? Percebam, façam ali toda a consideração com base nas matérias de hermenêutica. Quem ainda não teve hermenêutica, não fique afobado, né? Porque essa é uma matéria principal que a gente aprende ela aqui na nossa grade claro, e a gente usa no seminário todo e depois a vida toda, e não só a hermenêutica, mas também a exegese, tá bom? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Ficou tudo bem sobre a interpretação das profecias? Tá joia? Né? A gente precisa ter essa ideia. Lembrando, né, meus irmãos, que muitas profecias também, só para eu concluir, elas também estão baseadas em parábolas. A parábola é uma figura de linguagem de uma história que era comum àqueles dias, que se extraía uma lição espiritual. Outras profecias estão baseadas em alegorias, e como eu mencionei há pouco, né, a gente vai falar também sobre a ideia, né, das 7 cartas do Apocalipse. Então, perceba como é difícil estudar as profecias. Por isso que muita gente faz heresia, porque eles querem dar uma resposta como se eles tivessem descoberto a última revelação da história, entendeu? E se torna difícil. Tudo bem até aí, meus irmãos? Por isso que estudar cada quadro fechado se torna difícil. Mas, ao mesmo tempo, é a melhor maneira. A gente vai estudando os quadros fechados para depois uni-los. Mas, e como a gente une? A gente tenta unir fazendo o quê? Essa combinação hermenêutica, essa leitura hermenêutica. Tá bom? Tudo bem até aí? Para que a gente aprenda melhor, a gente tem que estudar os quadros fechados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta uni-los e vamos tentando entender um pouco as profecias. Tudo bem? Alguma pergunta?
Alguma dúvida? Não? Querem fazer algum comentário? Porque agora eu quero ir para os quadros isolados agora, que seria esse período das alianças bíblicas e escatológicas. Eu quero falar um pouco aqui sobre o aliancismo, e logo na sequência a gente vai para a dispensação, que, na realidade, meus irmãos, olha só que interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente esse quadro aqui, ó. Olha só que interessante. Quando a gente fala, né, do aliancismo e da dispensação, olha só que interessante. Os dois casos são curiosos, porque a dispensação, ela trabalha com eras distintas, que uma era não tem a ver com a outra era. E a aliança, ela trabalha mais dentro de algo voltado ao seguinte, que Deus faz uma aliança aqui com seus servos, e depois ele retorna e faz uma outra aliança com os seus servos de uma outra geração. E aí ele vai fazendo alianças, e aqui estamos na nova aliança. E aí virá esse período que é chamado, né, no caso, dentro das nossas teorias, que seria esse período de acerto final de coisas, e entramos, então, no último momento. Então, a ideia da aliança ela é um pouco mais doce, porque é como se fosse a evolução de algo que Deus começou lá no Éden, que Deus estabelece depois com Abraão, que vem tendo continuidade com o povo de Israel, com a igreja, e aí retorna para o povo de Israel e fecha-se o ciclo. O aliancismo, para mim, ele é muito mais escriturístico do que o dispensacionalismo. O dispensacionalismo seria uma leitura mais técnica, que a gente olha de uma forma bem interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, porque no dispensacionalismo é como se fosse uma era, vamos pegar aqui, irmãos, ó, é a era antes do dilúvio. Aí agora a gente está na dispensação, vamos dizer assim, que foi do dilúvio até a morte de Jesus e ressurreição. E agora nós estamos na dispensação da igreja, e vamos depois começar a dispensação do juízo. Ou seja, são blocos fechados. E é um pouco perigoso, porque dentro desses blocos fechados, a gente cria alguns quadros meio fatalísticos. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Ficou claro? Tá? Então, a gente vai voltar agora para o segundo bloco, e aí a gente vai passear um pouco dentro do aliancismo, dentro do dispensacionalismo, e, por último, fechamos com as 70 semanas e as 7 cartas. Tudo bem? Tranquilo? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tudo certo, pastor. Sobre o Apocalipse, meus irmãos, é tudo muito repleto de informação, né? E, inclusive, eu mandei no grupo para vocês, o nosso querido irmão Tomé tinha, e eu gosto até de dar a fonte aqui, ele tinha visto para nós o material lá do Estudo Bíblico Online, né, Tomé? Do pastor Felipe, e eu gostei muito da apostila, entrei no site, né, do Estudo Bíblico Online, e o pastor Felipe, inclusive, eu fiquei assim, super feliz, porque ele tem ali 100 e poucos vídeos, irmãos, 100 e poucos vídeos numa playlist tratando sobre o quê? Sobre os sinais dos tempos. E eu falei, olha que coisa linda, né? E também o outro pastor, que também é professor com ele ali no Estudo Bíblico Online, é o Rafael Miquio. Ele também tem um canal do YouTube chamado Crescendo na Verdade, que ele vai fazendo comentários sobre o Apocalipse. Depois eu até passo para vocês também, mas eu gostei bastante, por quê, meus irmãos? Porque, você percebam, ó, no Estudo Bíblico Online, o pastor, ele coloca lá, Seminário Apocalipse Simplificado, curso bíblico online. Estou indicando aqui, estou deixando público, não apreciei, até por falta de tempo, né? Mas, ó, 104 episódios. Então, percebam, e eu gostei porque ali ele vai trazendo tópico por tópico, né? Então, percebam que se nós estivéssemos aqui estudando tópico por tópico, ficaríamos aqui 3, 4 módulos, entendeu? Então, a gente vai passando para vocês, assim, o suprassumo de tudo,
juntamente com todos esses materiais clássicos, para vocês lerem, para vocês avaliarem. E a gente passa também alguns vídeos, podem ver que eu publiquei para vocês alguns materiais do Saião, alguns outros materiais de outros pastores. Para quê? Para vocês terem uma visão panorâmica, para terem assim uma leitura profética do Apocalipse sem esse doentismo, né? Sem essa visão míope, carregada de exageros, mas também, ao mesmo tempo, eu gosto de trazer esse realismo, de que vale a pena a gente dedicar tempo sobre essa pauta, mesmo que numa teoria dispensacionalista, porque ela é interessante. E tudo aquilo que nos aproxima da Bíblia merece a nossa consideração. E aí, eu termino essa aula citando as palavras de Paulo. Nós precisamos ouvir todas as coisas e reter o que é bom. E assim ir aprendendo passo a passo. Tá bom? Porque tem muitos mistérios, né, irmãos, que a gente nem imagina. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos parar aqui o primeiro bloco? Tranquilo. Ok. Então tá bom. Então vou parar aqui, a gente vai para o nosso intervalo e voltamos em instantes. Tá bom, meus irmãos?